Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês algo que eu estou aprendendo na faculdade de jornalismo. Uma informação muito interessante que eu tive, que foi o porquê que o Brasil ele sempre foi muito atrasado. Quando a gente olha para tradução de livros, tecnologia, carro, tudo que você imaginar, o Brasil ele se torna atrasado. Uma das barreiras é a linguística, né? Então, livros que foram produzidos em 1700 e bolinha só vão ser traduzidos para a língua portuguesa 200 anos depois. Quer ver um exemplo? A Bíblia Sagrada. Enquanto que a Reforma Protestante já traduziu a Bíblia a partir de 1521, 1530, tem traduções em inglês, alemão, francês e por aí dentro desse período, a primeira tradução bíblica em língua portuguesa só vai vir em 1581. Não é engraçado isso? Quase 200 anos depois. 1681 para 1520 é muito tempo. Então, você tem... O primeiro passo é a barreira linguística. Por exemplo, eu vou mencionar aqui o livro... esse livro azul e marrom que eu tenho aqui. É o Edward Gibbon's Declínio e Queda do Império Romano. Esse livro foi produzido em 1777, alguma coisa assim. Ele é do século XVIII. Ele só foi traduzido em língua portuguesa nos anos de 1990. Ele só foi traduzido no final do século XX. Quase 3 séculos depois da produção do livro original. Então, como é que a gente quer avançar se a primeira barreira que a gente enfrenta é a barreira linguística? Inclusive, um curso de inglês na descrição aqui, beleza? Do vídeo. Caso você queira aprender mais e tal. Apesar que no canal aqui eu vou estar dando muitas dicas de inglês, porque eu comecei a dar aulas de inglês também. Então, se segurem que eu vou estar produzindo vídeos de inglês nesse sentido. Então, a primeira barreira é a linguística. Mas a segunda barreira é a imposição política que Portugal fez sobre o Brasil. E como é que eu percebi isso? Onde é que eu vi isso? Na apostila da faculdade sobre introdução à comunicação social. Olha que interessante. No Brasil, presta atenção, no Brasil, as impressoras chegaram tardiamente. Vários historiadores têm versões do porquê a tecnologia de Gutenberg, inventada no século XV, chegou ao Brasil só no século XIX. Molina, né? O Molina menciona. Se pensarmos que o primeiro jornal brasileiro, o primeiro jornal impresso no Brasil foi publicado em 1808, o atraso foi de quase 360 anos. Né? O atraso intriga os historiadores, uma vez que os jesuítas que estiveram no Brasil desde os séculos XVI estabeleceram impressoras em diferentes outros países na Ásia e na África. E a impressão gráfica se espalhou rapidamente pelas colônias espanholas. Mas no Brasil isso não aconteceu. Existem explicações no ambiente político e cultural para este atraso. O primeiro e provavelmente mais forte é o fato de que a coroa portuguesa não autorizou explicitamente a instalação de prensas gráficas no Brasil. Nos anos 1707, publicou uma ordem de recolher todas as letras impressas que fossem encontradas e enviadas para Portugal, e os donos notificados para que não imprimissem nem livros nem papéis avulsos. Né? Outra explicação para o atraso é a falta de pessoas letradas. No entanto, o interesse político de Portugal em esconder o Brasil do mundo para não despertar a cobiça de outros países sobre a sua rica e abundante colônia evidencia a relação extrativista de Portugal mantinha com sua colônia. Somente com a chegada da corte portuguesa no Brasil é que foram estabelecidas impressoras para reproduzir os jornais portugueses. Então percebe-se, fica evidente que, olha só, que as impressoras foram proibidas no Brasil, podemos colocar aqui como essa citação, as impressoras foram proibidas no Brasil, por Portugal basicamente, e também a falta de pessoas letradas. Mas a gente percebe como que isso atrasou o Brasil crescer. Se você não tem livro escrito, para que você vai ensinar alguém a ler? Se você não tem quem leia, para que você vai imprimir livro escrito? Então são uma via de duas mãos. Só que a gente observa que esse movimento ele tem mais uma pegada política
né, da elite. A elite portuguesa, ela não queria que o povo brasileiro, aqueles que nascessem aqui, aprendessem a ler e escrever, ou dialogassem com povos. Inclusive, por muitos séculos, o brasileiro, quem nasceu no Brasil, tinha que estudar em Lisboa, né? Tinha que estudar em Lisboa, não tinha escola aqui. A faculdade era só de Lisboa, da França. E essa doutrina se mantém até hoje, né? Quando a gente estuda fora, o cara estuda nos Estados Unidos, na Europa, quando ele volta bichão, né? Ele já volta o top das galáxias, né? Para nós aqui. Por quê? Porque o estudo lá fora sempre foi mais valorizado que o interno. Não é à toa, não condeno, porque de fato existem muitas deficiências nossas aqui. Mas essa valorização pelo externo e o impedimento da criação dos estudos internamente no Brasil fizeram com que ele não atrasasse, ele não avançasse. E aí eu questiono você. Quantas pessoas nesses séculos, quantas pessoas inteligentes foram perdidas, foram esquecidas, foram abandonadas, foram impedidas de desenvolver seu potencial total porque simplesmente existia um interesse em extrair o que essa terra tinha. Para e pensa. O único interesse das elites sempre foi extrair os mais fracos, né? Extrair dos mais pobres, extrair essa terra. E quantas pessoas com potencial absurdo foram impedidas de cumprir sua missão na Terra simplesmente porque elas não tinham estrutura suficiente para que avançassem, né? Porque não avançassem. Então, fica a minha reflexão hoje. O brasileiro, ele tem essas duas deficiências. A deficiência da barreira linguística e a deficiência de que as elites, desde a fundação do Brasil, sempre, o único interesse deles foi tirar madeira daqui. Impedir que houvesse qualquer vida inteligente aqui. E isso se mantém até hoje nas nossas culturas, né? Se mantém até hoje na nossa cultura. As elites, os líderes, os governantes, eles não querem que você estude, que você conheça a verdade. E isso é duro eu dizer, porque é uma coisa que acontece e as pessoas não conseguem perceber. O problema do conhecimento é que é uma coisa que quanto menos você tem, menos você sente falta. Né? O conhecimento ele é engraçado porque é isso. Quanto mais você estuda, mais você sente necessidade e mais falta você sente dele. Mas quanto menos você estuda, menos você sente falta dele. E aí gera-se essa cultura no Brasil de que você não pode estudar muito, né? Você fica louco. As pessoas que estudam demais acabam sendo excluídas e tal. Isso aí é natural. É natural. Então, se você é alguém que gosta de estudar, se inscreve no canal, assina as notificações, nos acompanha aí nos próximos vídeos. E é isso. E é uma pena estar dizendo isso para vocês, mas é a realidade.